Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à história de Contagem, parte 2, então nós veremos aqui, olha. Então no capítulo 2. Começando aí, nós temos aí a Casa de Cultura Naim Mendes Moreira, Museu Histórico de Contagem de 1970, essa foto, tá? Então na introdução nós temos aí, ó, reconhecida durante muito tempo como cidade industrial, Contagem guarda em suas origens as matizes da cidade do interior de Minas. De um lado, os núcleos industriais, estrategicamente dispostos na estrutura urbana de Contagem, ilustram o caminho do desenvolvimento de outro lado. A extensa área rural em torno da sede se transforma gradativamente em bairros e ocupações clandestinas, nos quais a população reclama os dividendos desse desenvolvimento. O crescimento acelerado dessa cidade transformou em pouco tempo em um perímetro urbano, colocando em risco iminente seu patrimônio cultural e ambiental. No centro histórico, edificações que testemunham a evolução urbana são demolidas para a construção de edifícios modernos. Na periferia, reservas ambientais são desmatadas para dar lugar à urbanização, muitas vezes sem planejamento dos bairros de classe baixa. A migração intensa de mão de obra do interior mineiro para a indústria de Contagem tem promovido um crescimento sem precedentes da marcha urbana do município, estendendo-se até os limites territoriais da cidade. A grande extensão territorial de Contagem, somado ao processo acelerado de ampliação de sua estrutura urbana, traz novos desafios à questão do patrimônio cultural e, ao mesmo tempo, define caminhos para a integração entre memória e desenvolvimento cultural e sociedade. Ao se analisar a história recente de Contagem, chama a atenção a fragilidade das relações entre o morador e a cidade. Acredita-se, entretanto, que essa fragilidade é superficial, não correspondendo à realidade das ações socioculturais que ocorrem no bojo das relações entre o habitante e sua cidade. Se, de um lado, inúmeros bairros de Contagem têm menos de 3 décadas de existência, denotando uma completa ausência do que se pode considerar como patrimônio histórico segundo o conceito clássico, de outro lado, depara-se com a grande diversidade de manifestações culturais, religiosas, artísticas, envolvendo a população que habita esses bairros. Assim, o que inicialmente se apresenta como algo frágil pela sua materialidade, torna-se um dos principais focos de atuação na preservação do patrimônio cultural de Contagem, juntamente com a valorização do patrimônio ambiental, onde nascentes, córregos, parques e matas nativas se tornam objeto de valorização do patrimônio cultural, principalmente por contribuírem para a qualidade de vida de todo cidadão de Contagem. Contagem, uma das principais cidades de Minas, conquistou ao longo de sua trajetória uma identidade peculiar, que mescla tradição e modernidade, memória e desenvolvimento. De sua origem agro-pastoril e de porto de registro de mercadorias valiosas. A cidade passa a sediar, nos anos de 1940, o maior complexo industrial do estado. Estes dois polos territoriais e sociopolíticos são norteadores da história do município, que adquiriu sua forma a partir de 1960. Com o crescimento econômico, que provocou uma grande migração intensa no interior do estado para a capital, Belo Horizonte e suas imediações. Desse modo, as duas regiões polarizadas de Contagem, a sede e a cidade industrial, passaram a ser um centro de um novo arranjo espacial. Enquanto as regiões formadas a partir dos bairros Eldorado, Petrolândia, têm origem na ocupação de loteamentos destinados a receber os primeiros trabalhadores da indústria, as regiões polarizadas pelos bairros Ressaca Nacional, formadas a partir da divisão de fazendas,
têm contribuído para ampliar cada vez mais a malha urbana de Contagem. Torna-se manifesto esses empreendimentos a ausência de projetos urbanísticos ou de planos diretores que orientem o crescimento da cidade e as ofertas de infraestruturas nesse contexto. A região de Nova Contagem, conhecida especialmente por conter a represa de Vargem das Flores, também revela em sua maior parte uma ocupação extremamente danosa ao meio ambiente. Nesse caso específico, na década de 1980, o governo municipal contratou e aprovou um plano urbanístico elaborado por uma equipe técnica altamente qualificada, dirigida pelo arquiteto Gustavo Pena, com o objetivo de regular a ocupação nas margens da represa e na reserva ambiental. Porém, não houve a preocupação com a implementação desse plano, consequentemente deixando a região à mercê de ocupações altamente prejudiciais ao meio ambiente. Sem dúvida, a implantação da cidade industrial foi fundamental para ligar definitivamente Contagem e Belo Horizonte, já que este projeto fazia parte do projeto de desenvolvimento da capital, idealizado por Juscelino Kubitschek na década de 1940. No entanto, a escolha de uma área pertencente ao município de Contagem, em lugar de um espaço na capital, certamente se deu mais por motivos políticos e econômicos do que territoriais. De qualquer modo, deve-se observar que se trata de uma região contígua aos limites da zona oeste de Belo Horizonte. Quer dizer, planejou-se o bairro industrial, que pode ser estendido como continuidade da malha urbana existente. Apesar de sua morfologia urbana distinta, esta proximidade espacial foi determinante de um processo de crescimento da periferia para o centro de Contagem. Aí nessa foto nós temos aí uma foto da Igreja Matriz de São Gonçalo em 1954. A cidade industrial pode ser considerada um espaço impreciso de se determinar, pertencente tanto à capital quanto à Contagem. E as regiões das Ressaca e Nacional têm as suas origens a partir do crescimento desordenado de Belo Horizonte, indicando a ocupação espacial da periferia para o centro de Contagem. Além disso, as regiões de Petrolândia e Nova Contagem também expressam vetores de desenvolvimento dirigidos por municípios limítrofes de Betim e Esmeraldas. Em outras palavras, deviam à expansão urbana dessas localidades, seja por motivos econômicos, com a implantação da Petrobras e da Fiat, e por motivos de alocação de população carente em áreas distantes da sede, o caso de Nova Contagem é mais explícito nesse sentido, pois a aglomeração urbana propriamente dita encontra-se na divisão com Esmeraldas, inclusive sem a presença de limites claros entre as cidades. Em oposição, a distância da sede é reforçada pelo trajeto via MG 432 ao longo de uma grande área verde, ocupada pela barragem das Várzeas das Flores e condomínios rurais esparsamente distribuídos. Nós temos uma vista aérea da cidade industrial de 1970. Então, dá para ter uma ideia como que desenvolveu essa região e em toda a Contagem e as cidades vizinhas aí. Há ainda a região do Eldorado constituído um espaço simbólico de desenvolvimento tanto na política como na economia, podendo ser vista como uma nova centralidade. O Eldorado concentra-se os principais serviços da cidade, confundindo seus limites e influências sobre os demais bairros de Contagem e aproximando-se Belo Horizonte pela cidade industrial. O reconhecimento dos valores culturais e a sua apresentação são ações que reforçam a identidade de um povo, suas referências que, no caso de Contagem, são essencialmente de ordem imaterial. São marcos do processo dinâmico e evolutivo da ocupação e organização social de uma comunidade. Registrar seu patrimônio e protegê-lo é dever de todos e também um município de cidadania que pode garantir no futuro uma cidadania cultural mais consciente.
Então vamos ver como Contagem evoluiu desde o início aí. A vida de Minas Gerais decorreu sob o signo da mineração. O desejo de pedras e metais preciosos e que levou à procura ao devassamento de seu território desde o século XVII, no último quartel do século XVII, foi resultado das descobertas realizadas pelos incontáveis bandeirantes paulistas percrutadoras de metal, precedidas pelas bandeiras apressadoras dos índios. Iniciou-se a exploração do ouro em Minas Gerais. Os descobridores, em suas viagens, partilharam o território de pequenas roças, necessárias para o suprimento das expedições, estabelecendo as principais culturas agrícolas no que viria a ser a capitania de Minas Gerais. A região mineradora tornou-se o centro econômico da colônia e a possibilidade de enriquecimento rápido e o espírito de aventura atraía pessoas de todos os tipos para a capitania. 3 eram os caminhos que permitiam trânsito para Minas: o de São Paulo, o caminho novo do Rio de Janeiro e o do Rio São Francisco. O caminho geral do sertão. Por estes caminhos transitavam os que buscavam o ouro, os chamados tropeiros, os índios, os quilombolas e os salteadores, entre outros. Com um povoamento intenso, a situação das minas tornavam-se cada vez mais estáveis, e a coroa buscava controlar de forma mais efetiva a região mineradora, para conter a soberba, a lascívia, a ambição, o orgulho e o atrevimento. Para tanto, nos caminhos foram instalados postos de arrecadação dos direitos das cargas, escravos, gados que entravam nas minas. Os registros, o governador de São Paulo e Minas, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, justificava a cobrança para suprir a necessidade de rendimentos para as despesas dos saldos e ordenados dos militares e ministros. A comarca do Rio das Velhas possuía uma dezena de registros. Segundo Geraldo da Fonseca, as principais entradas pelo Registro das Abóboras, posto fiscal da comarca do Rio das Velhas, que deu origem à Contagem, datam de agosto de 1716. Na documentação do Arquivo Público Mineiro, Codice SC 10, 101 folhas, né? Então, Códice SC 101 folhas, 3, 3V e 4. Consta em rol da lista de pessoas que entraram e saíram pelo Registro das Abóboras entre 1751 e 1757. Indicando que até os meados de 1950, os registros da comarca de Sabará ainda eram rentáveis. No livro Belo Horizonte, Memória Histórica e Descritiva, História Antiga, de Abelho Barreto, consta o faz-maile de 2 guias expedidas pelo encarregado do registro de contagem para pagamento de tributos de entrada de partidas de gado em Sabará. Depois de ali, contadas e em trânsito por Curral del Rei, essas guias comprovam a existência de um registro de gado nas abóboras e, igualmente, a origem, o nome Contagem das Abóboras. Eis uma das guias. Então vamos ver. Aos 10 dias do mês de janeiro de 1716, neste registro das abóboras perante o provedor, dele registrou Antônio Ribeiro de Bastro 30 cabeças de gado, das quais irá dar fiança à casa do escrivão da Câmara o novo imposto dos R$ 500, e como sua carta de guia diz, e vim entrar para dentro, é eu, João Nunes Azedo, escrivão do registro, o escrever por comissão que tenho do provedor, me assinei João Nunes Azedo. O arraial, iniciado com a implantação do registro, não se expandiu como núcleo urbano. Teria-se atrofiado imediatamente após o fechamento do registro ou mesmo antes desse ato oficial. Paralela e simultaneamente, existiu a povoação de São Gonçalo de Contagem das Abóboras, surgida em torno da capela com invocação daquele santo,
cujo crescimento não foi vertiginoso, conseguiu conciliar as funções comercial e agropastoril durante os séculos XVIII e XIX, até meados do século XX. Segundo as pesquisas realizadas pelas historiadoras Adalgisa Arantes Campos e Carla Júnior Anastasia, todas as informações retiradas dos inventários, provisões e visitas, dentre outras, dizem respeito ao arraial surgido em torno da capela, que não foi decorrente do controle régio, mas sim da vontade natural dos povos da região do Ribeirão das Abóboras. Houve, em verdade, a existência de duas contagens. A primeira foi decorrente de uma imposição metropolitana e limitou-se a registro fiscal simultaneamente ao registro fiscal, e nas proximidades dele surgiu a povoação de São Gonçalo, da Contagem. Resultado da livre determinação dos povos que acolheram um lugar mais adequado à vida urbana e, portanto, um pouco distante do registro. O viajante Richard Burton, passando pelo Vale de São Francisco, no terceiro quartel do século XIX, menciona: abaixo de nós, um pouco à direita, um pequeno bosque de laranjeiras, piteiras e bananeiras. Mostrava onde ficará a antiga Contagem das Abóboras, hoje tão desolada como a Inquisição de Goa. Dessa São Gonçalo permaneceram algumas edificações e objetos da arte sacra. É a Contagem sede. Essas edificações estão sendo destruídas diante a especulação imobiliária. A modernidade, em seu aspecto econômicos e sociais, foi contrária aos valores culturais do passado no século XX. Essa cultura tradicional entrou num processo de fragmentação decorrente da implantação da média siderurgia em grande escala a partir dos anos de 1920. Mais tarde, os esforços das elites mineiras no sentido de industrializar Minas Gerais tomam vulto e assumem a forma de um projeto político com a criação do Distrito Industrial de Contagem, conforme Decreto-Lei nº 778, de 20 de março de 1941. Surge a cidade industrial, como dá para ver na foto aí, ó. Distrito Industrial Coronel Juventino Dias, em 1970. O mito fundador, as versões e as contraversões sobre a origem do município. A história de Contagem apresenta versões diversificadas sobre a sua origem. Tal diversidade já faz parte do imaginário popular. A primeira delas é sobre a existência de uma família com o sobrenome Abóboras, citada na primeira versão histórica em 1921 pelo padre Joaquim Martins. Os estudos apresentados por ele, apontamentos apanhados aqui e ali, dizem o seguinte: a primitiva igreja de Contagem foi destruída pelos senhores Abóboras e foi, segundo reza a tradição, coberta de capim. Segundo atestam também alguns velhos ainda existentes nesta vila. Foram ainda os senhores Abóboras que, em 1808, obtiveram da Santa Sé um breve pontifício criando nesta freguesia o Jubileu de Nossa Senhora das Dores. O Jubileu das Dores em Contagem é uma tradição gloriosa, admirada por todo o povo. Os primeiros proprietários da Fazenda das Abóboras, entre as quais foram muito conhecidos pelos de nossa atual geração de nome Joaquim Abóbora. Esta versão defende a existência da família Abóboras, contestada pela falta de documentação que registre tal afirmação. A documentação existente sobre Minas colonial é o catálogo de Susmarias, desconhecem a existência de cismeiros com tal nome. Outra versão que trata o nome do lugar Contagem das Abóboras diz o seguinte: tempo afora, nos períodos colonial, provincial, república, até mais ou menos 15 anos atrás, a generosa cucubitácea era alimento de pouca valia, embora sua exuberante produção, desprezada por boa parte da gente de peladar refinado, era considerado comida de porco, e de se admirar
A ojeriza que o Contagense, com raras exceções no passado, nutria por este cognome das abóboras. De bocas sérias já ouvíamos dizer que se fazia a contagem das abóboras que saíam para Sabará, Belo Horizonte e outros lugares. Ora, era comum que os viajantes tropeiros que se dirigiam à região de Minas se preocupassem com a semeadura e plantio de sementes de alimentos, feijão, milho, mandioca, abóbora, ao longo dos caminhos percorridos por ele. Era uma forma de garantir o sustento, driblando a fome que rondava os trechos em direção à zona de mineração, problema sério de abastecimento na região das Minas. A formação de pequenas roças era uma garantia de alimentação para aqueles tropeiros, viajantes, transeuntes em geral que se dirigiam à Vila Rica e região. Outra versão recente é a existência de registros que partilhavam a capitania de Minas Gerais, preocupação da coroa em todo o período minerador para controlar o fluxo comercial da capitania. Para tanto, nos caminhos foram instalados postos de arrecadação dos direitos de cargas e escravos, gados que entravam nas minas, os registros. Segundo a documentação apresentada por Geraldo Fonseca, as primeiras entradas pelo registro das abóboras, posto fiscal da comarca do Rio das Velhas, que deu origem à contagem, datam de agosto de 1716. Essas versões têm sido aqui apresentadas, discutidas e respeitadas, pois a história é um caminho de mão dupla, um campo de possibilidades sem a existência de uma verdade absoluta única. Contagem agropastoril. Em seu livro Contagem, Origens, as historiadoras Adalgisa Antares, Em seu livro Contagem e Origem, as historiadoras Adalgisa Arantes Campos e Carla Júnior Anastasia apontam as atividades agropastorios de São Gonçalo de Contagem. Segundo o trabalho realizado pelas pesquisadoras, o arraial de São Gonçalo de Contagem, por ser um núcleo predominantemente agropastoril, apresentou relativa estabilidade econômica e financeira ao longo do século XVIII e XIX. Manuel Dias Barros, morador de São Gonçalo de Contagem, possuía em 1743 um sítio de roça ao pé da Serra de Paraupeba, na entrada que vai de Minas Gerais ao Coatro, alqueires de milho plantado e alguma mandioca. Era ainda proprietário de uma casa de venda. 19 escravos, avaliados em 2.210 cruzados. A maioria deles minas, 5 cavalos de carga, 2 porcos e 2 leitões. Pelo inventário de Manuel Martins, de 1761, já é possível detectar a diversificação de atividades. No âmbito da economia agrícola do arraial, Manuel Martins possuía uma roça de moer cana. Com seu engenho, além de plantações de cana, mandioca e feijão, para beneficiamento de cana-de-açúcar, possuía os instrumentos necessários: tachos, escumadeiras, formas de porgar, caixão e etc., além de um alambique de cobre, escravos, cavalos, bois, carros de bois, enxadas e foices. Essas referências refletem não só a vida agropastoril de Contagem, como também a existência marcante do escravismo, característica primordial do século XVIII e XIX. Em 1831, foi realizado o primeiro recenseamento dos habitantes. Em 1856, realizou-se o primeiro recenseamento de terras. O trabalho em Contagem foi realizado pelo juiz Manuel Alves de Macedo Brochado. Tais recenseamentos delinearam o perfil de Contagem, mostrando as várias profissões no arraial e um rol de nomes de fazendeiros, discriminando a mão de obra escrava. Riqueza maior de São Gonçalo de Contagem, inclusive com a existência de matrizes para a reprodução, um dos motivos para o alheamento ao matrimônio. Informa o documento que Contagem contava com 15 engenhos de cana,
6 dos quais fabricando açúcar e cachaça, outros 9 produziam rapaduras, 4 curtumes e um ponto pequeno produzia sola. O fumo era industrializado em pequeno estanco. O algodão, produto forte, era beneficiado por 277 fiadeiras e 13 tecedeiras. O fio, em grande parte, era vendido para fora. Macedo informa que, em todas as casas de família, fiavam-se algodão, rara, era a casa que não dispunha de tear para tecer os panos necessários ao vestuário, cama, mesa e banho. Contágio, negras raízes. A relação da cultura negra com a cidade de Contagem ocorre a partir da origem histórica do município. Então, com isso, Contagem tem uma forte raiz de luta, dessa questão das raízes que a gente tem aqui relacionado às culturas, como a festa dos Antônios, como a gente vai ver. A região ocupada inicialmente no município se apoiou no tráfico de escravos e em outras mercadorias que avançavam pelos sertões da colônia, nas costas de animais ou de transportadores cativos. Dá para ver a gente uma foto aí, olha, da comunidade dos Arturos, com gado do jardim industrial na festa dos Arturos. O fato de contar com uma população economicamente ativa vinculada à criação de gado, à agricultura e ao comércio permitiu a fixação de um grande número de escravos na região. Com eles permaneceram uma tradições dos antepassados que lutaram e resistiram às devassas do sistema escravista. Em Minas Gerais, a organização social dos patrimônios da capitania esteve intimamente vinculada às irmandades, confrarias e ordens terceiras. As irmandades refletiam as relações de diferentes sociais numa sociedade que emergiam marcada por tensões e inseguranças. Nas confrarias e irmandades eram permitido aos negros incluir nas celebrações de devoção a Nossa Senhora do Rosário e aos santos negros certos. Rituais africanos como a coroação de reis e rainhas, além da permissão para usar seus instrumentos de percussão na execução de suas músicas e danças. Aí a gente está vendo aí um encontro das guardas na comunidade dos Arturos em 2007. Se por um lado esses rituais foram utilizados pelo sistema escravista como mecanismo de controlar, por outro, era um meio pelo qual os negros puderam vivenciar aspectos de sua própria cultura, incluindo elementos de sua concepção de mundo no processo das transformações interculturais. No passado, a presença de expressivo número de escravos na área de Contagem possibilitou sobrevivência de diversos cultos de origem africana, destacando-se o Congado. A natureza da religiosidade vivenciada no Congado em Contagem é o processo histórico de sua formação e evidencia a relevância a Nossa Senhora do Rosário. Aos antepassados escravos também, e São Benedito e a Santa Efigênia, dentre outros. Na imagem vemos uma criança que aprende a louvar o Rosário nos seriacos. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Contagem, integrada predominantemente pela comunidade negra dos Arturos, é considerada uma das mais importantes e tradicionais de Minas Gerais e do país. Seu primeiro estatuto data de 1868, trata-se de uma tradição historicamente importante para a formação cultural do país, apesar de ainda distante do conhecimento e do imaginário da sociedade em geral no que se refere a seu contexto e a seus significados. A origem da comunidade dos Arturos é o negro. Arthur Camilo Silvério e a esposa Carmelita Maria Silva eram os primeiros da família, e por intermédio de Arthur, pai, que se formam os Arturos, descendentes. E a marca do nome atesta a força da ancestralidade. Filhos, netos, bisnetos e tataranetos de Arthur são hoje os Arturos,
família mantida e alimentada pela raiz inicial. Os dados históricos inserem a comunidade dos Arturos num contexto social, o município de Contagem partindo do princípio de que ela não constituiu como fato e espontâneo da trajetória do negro em Minas Gerais. A comunidade participa de uma realidade social que tem por moldura a realidade de um passado ético, histórico e social, que lhe permite projetar uma imagem reveladora de si mesma. Vimos aí um grupo de capoeira de Angola da cidade. A relação dos Arturos com Contagem deve considerar o desenvolvimento do município transformado em polo atrativo, sobretudo pela oferta de trabalho. A proximidade de Belo Horizonte e a expansão do parque industrial das duas áreas urbanas reforçam as características de polo aglutinador desempenhado por Contagem. Além da resistência e preservação de importantes tradições da cultura africana, as festas religiosas e que fazem do grupo um universo à parte, quanto as transformam em verdadeiros filhos do Rosário. Os Arturos permanecem unidos em torno da herança familiar, mantidas nas tradições religiosas, nos mitos e práticas coletivas. Renascem fortes a cada ciclo. Na família, na fé e na festa, a religião continua pertencendo à coletividade. O grupo, porque dança junto, valoriza o culto coletivo. O comportamento do congadeiro é importante, pois o ritual é sagrado e a fé se concretiza no vestuário, no instrumento e na dança. Os Arturos valorizam a memória, a crença e a fé acima de tudo na vida. A festa é o tempo sagrado dos Arturos. A vida se desenvolve no cotidiano, que é intervalo entre os grandes momentos de comum união. Vive-se a preparação de nova festa, na recordação da festa que terminou. As datas festivas são marcos decisivos na contagem no tempo para a comunidade dos Arturos. O calendário das festas marca as grandes ocasiões, como comemoração do Dia da Liberdade dos Escravos, 13 de maio, a festa da Ebulição, a festa principal, que é de Nossa Senhora do Rosário, mês de outubro, a festa de João de Mato, dezembro, que não acontece há muitos anos, é a festa da Folia de Reis, ciclo natalino. Esses dias são como portas abertas para o sagrado. Além dessas datas marcadas, ocorrem festas nos batuques, que reúnem os familiares nos aniversários, batizados, noivados, casamentos e etc. As festas fixas são manifestações públicas com cortejo pelas ruas de Contagem. As festas familiares ocorrem na comunidade, realizam-se em cortejo e festas de libertação da festa do Rosário e a Folia de Reis. As festas externas, as comemorações externas, se referem aos festejos familiares, ao candomblé, ao João do Mato e ao batuque. Os festejos do Reinaldo apresentam uma estrutura organizacional complexa, revestida de grande simbologia e significado, representando tanto o legado das nações africanas quanto os reinos sagrados. Levantamentos de mastros, 90 cortejos, coroação de reis e rainhas, cumprimento de promessas, folguedos, leilões, cantos, danças e banquetes coletivos são alguns dos muitos elementos que compõem as celebrações dramatizadas em todas Minas Gerais, revestindo a vivência do sagrado de um importante índice de resistência cultural. Então nós temos aí as gungas usadas para dançantes dos Arturos nas festas, tá vendo? É colocado nos pés umas latinhas e eles colocam algumas pedrinhas dentro e ficam dançando, aí vai fazendo aquele barulho ali. Então eles chamam isso aí de gungas, né? Eles utilizam muito isso aí nas suas festas dos Arturos. A natureza da religiosidade vivenciada no Congado e o processo histórico de sua formação evidenciam a reverência a Nossa Senhora do Rosário, aos antepassados escravos e também os São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora das Mercês.
O início da vocação dos negros africanos a Nossa Senhora do Rosário foi atribuído à aparição e resgate de uma imagem de santa em Argel, a lenda reelaborada, transmitida de gerações a gerações. Da África para o Brasil, assume hoje várias versões regionais, tendo, entretanto, como ponto convergente a identificação de Nossa Senhora do Rosário com o sofrimento dos negros com quem ele opta ficar. Atualmente, a cidade conta com um calendário rico de festas e manifestações de origem africana. Existem outros grupos de congado, que têm suas origens ligadas ao congado da comunidade dos Arturos, como os Seriacos, o congado do Retiro e o do bairro industrial, que a seu tempo festejam o Rosário de Nossa Senhora pelas ruas e igrejas da cidade. Além disso, a cidade abriga outras manifestações religiosas de matrizes africanas, que ocorrem frequentemente nas diversas regiões regionais da cidade. Nos terreiros de Umbanda e do Candomblé, além de outros grupos de capoeira, como veremos a seguir. Mais do que uma simples dança ou luta, a capoeira é um estilo de vida, uma maneira de encarar o ato de viver. Arte afro-brasileira. A capoeira foi criada por escravos africanos trazidos para o Brasil durante o período do tráfico negreiro. Para se livrarem da escravidão, os negros inventaram a capoeira dentro das senzalas e nas matas. Com ela, o escravo disfarçava sua luta em dança, teatralidade e brincadeira. Ao mesmo tempo, transformava seu corpo em arma de luta e resistência. Com o passar do tempo, surgiram diferentes estilos de capoeira, como regional, estilizada e contemporânea. Porém, a chamada capoeira Angola é a mais tradicional e antiga forma de capoeira conhecida. Contagem possui diversos grupos de capoeira, inclusive um projeto de capoeira Angola, com o apoio da prefeitura. Aí nós vimos aí, olha, preparando os tambores dos Arturos. A complexidade surge da inter-relação com a história da sociedade que a circunda, a comunidade negra e a guardiã de uma herança cultural e religiosa singular e ao mesmo tempo se faz parceira da sociedade moderna que a moldura. As festas e os cortejos simbolizam a volta do grande espaço para a recriação do sagrado. Percorrer os caminhos trilhados pelos ancestrais é reviver a força de comunicação com o mundo invisível e participar do mistério dos que já foram e reverenciá-los através da memória. Se essas tradições não se mostram nas ações cotidianas, é possível detectá-las através da memória dos descendentes e pela história marcada pela escravidão. Não se pode ignorar o caráter produtivo da memória, pois é um meio dela que os negros contemporâneos encontram estilos para situar-se dentro da sociedade regional e nacional. Então nós temos aí um mapa e um roteiro afrocultural de Contagem. Aí os congados nós temos aí, né, os símbolos número 4, que é o primeiro, esse de vermelhinho ali, olha, congados na legenda. Então nós temos ali, olha, Comunidade dos Arturos, número 1. Está localizado, deixa eu ver aqui, onde que está essa parte vermelha ali, tá vendo, olha? Sede, primeiro. Número 2, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, os Criados. Então, o número 2, ele está também nessa parte vermelha ali. Desculpa, nessa parte azul mais claro, né? Essa parte é um azul mais claro. Um pouco acima ali, perto do Laguna, Colorado, Ceasa, São Joaquim, tá vendo ali, olha? Número 3, Associação de Guarda do Congo de Nossa Senhora do Rosário do bairro Jardim Industrial da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que é o terceiro, que está ali no marrom, olha, cidade industrial, tá vendo?
O 4, o Congado de Nossa Senhora do Rosário do bairro Retiro, tá vendo? É lá na região das Várzeas das Flores, tá vendo? Nova Contagem. Agora, regiões de matizes africanas, que é esses tamborzinhos aí, olha. No primeiro nós temos aí Centro Espírita Pai Benedito das Almas. Está localizado na parte vermelha 7, tá vendo? Olha. Número 2, Casa de Tradição e de Cultura Afro-Brasileira de Minas Gerais, Axiadu, que está localizado também nessa parte vermelha. A3, ele é Axé, primeira Casa da Nação, funda a região metropolitana, também nessa parte vermelha ali. 4, Mãe Maria Conga e Amor de Caridade, também está nessa parte vermelha ali. O 5, Associação Comunitária Cabana Espírita Ubandista Pai João Baiano, também está nessa parte vermelha ali. Agora o 6, Casa Espírita Ubandista Pai João, ele está nessa parte roxa, tá vendo? Olha, perto do Eldorado, Petrobras, Perobas, né? Desculpa. Eldorado, Água Branca, mas para essa região central ali, do Eldorado. O 7, Casa de Santo Axé. O 7 ele fica ali no Petrolândia. O 8, Comunidade Espírita Netos de Batetulinha, né? Que é o que eu entendi ali, número 8. Tá, ele está na parte azul, lá no Bom Jesus. O 9, Casa de Caridade Vovó Pedro, né? Também está na parte azul ali, na região do Nacional. Anzuati, também, número 10, está na parte do Nacional. O 11 também. O 12, Comunidade Unzo, também. O 12 ele está na parte ali do São Joaquim, Laguna, Ceasa. E o 13, Poço, o Caxulá, que está lá no Jardim Riacho, ok? Agora, grupos de capoeira. O grupo de capoeira, nós temos ali o número 1, Arte Brasil Capoeira, que está na região central ali da sede, né? Bernardo Monteiro. A 2, Associação Capoeira Livre, também está nessa parte vermelha ali, olha. Eu sou Angoleiro, número 3. Né? O 3 ele está, vamos procurar aqui no mapa, está lá na parte do Nacional, tá vendo? Olha. O 4, Dança Ulu Axé, está na parte lá do Nacional também, olha. O 5, olha, Gingado pela Cidadania, que é o número 5. Ele está na região, vamos ver aqui. Ele está na região do Cidade Industrial. O 6, Agentes Pastoreiros Negros. O 6 está lá na parte verde, na Vale das Flores. E Grupo de Capoeira Angola, na região, está na parte 7. Vamos localizar aqui o 7. 7 está na... Deixa eu ver, o 7 está ali perto do Perobas Eldorado 5, tá vendo essa parte roxa ali, ok? Então, aspectos políticos administrativos. A emancipação. Durante 200 anos, de 1701 a 1901, Contagem esteve ligado a Sabará. Em 1901, por questões políticas, foi vinculado a Santa Quitéria, atual Esmeraldas. Tal ato se deu pelo fato de Contagem ter se recusado a apoiar a República numa atitude de rebeldia. Os antigos líderes mantiveram acirrada insubmissão ao legislativo quiteriense, ação que nos remete à greve de 1968, quando os trabalhadores de Contagem enfrentaram os desmandos ditatoriais. A Lei nº 556, de 30 de agosto de 1911, criou vários municípios, entre eles Contagem. As eleições municipais foram marcadas para 31 de março de 1912. Em 1º de junho de 1912, o município foi instalado, dando continuidade aos mandos dos coronéis. Oligarquia presente até 1938, quando Contagem perde sua condição de município, passando a pertencer ao município de Betim. O primeiro presidente do município foi Coronel Augusto Teixeira Camargos, 1912 a 1924. Seguiram-se os indicados pela presidência Coronel Francisco Firmo de Matos,
1924-1929, e Coronel Antônio Benjamin Camargos, 1929-1932. Em 1930, assumiu como prefeito nomeado Manuel de Matos Pinho, que governou de janeiro a fevereiro de 1933. José da Rocha Cunha, 1933 a 1938, foi o último prefeito nomeado. O processo de fragmentação da contagem agropastoril começa a se realizar em 1938, com os primeiros estudos elaborados pelas classes produtoras para o movimento de industrializar Minas Gerais, cuja economia mantinha-se em bancarrota, resultado da crise de 1929. A cidade escolhida foi Contagem, por se localizar numa região próxima das linhas férreas, das rodovias e das fontes produtoras de matéria-prima. Além do mais, a escolha de Contagem não afetaria Belo Horizonte, considerada cidade-jardim, própria para a recuperação da saúde dos que se apresentavam casos de doença. Em 1938, Contagem perde sua autonomia político-administrativa. Duas explicações baseadas na tradição oral justificam este ato político segundo vozes da população. A primeira diz o seguinte: Benedito Valadares, presidente de Minas, a caminho de Betim, passa por Contagem, e nenhuma autoridade esteve na estação ferroviária para recebê-lo. Como punição, Contagem perde sua condição de município e passa a ser distrito de Betim. Outra explicação é que a escolha da região para a instalação da cidade industrial, a perda da autonomia política administrativa de Contagem faria que as terras a serem desapropriadas perdessem o valor real, beneficiando as finanças do Estado. Durante 10 anos, Contagem foi mais um distrito de Betim. Entrando em decadência política e econômica, a vida do município transformou-se num marasmo, apesar da manutenção do comércio agropastoril, com Belo Horizonte sendo a produção escoada pelo trem de ferro. A nova luta pela emancipação política da cidade. Cumprindo disposição do artigo 170 da Constituição Estadual, o governador Milton Campos expediu, a 21 de janeiro de 1948, ato nomeado os membros da comissão encarregada de elaborar o anteprojeto da lei que fixaria a nova divisão administrativa e judiciária do Estado de Minas Gerais, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1949. A comissão, que passou a ser conhecida como SEDA, Comissão Estadual de Divisão Administrativa e Judiciária, determinou como requisitos básicos exigidos para pleitear a criação de município: ter o território, 200 casas no mínimo, renda municipal mínima de 100 mil cruzeiros anos, 10 mil habitantes no mínimo. Sua petição Contagem apontou 305 moradias, 10.063 habitantes e renda de 217.989 cruzeiros ano. Então, a lei número 336, de 27 de dezembro de 1948, efetivou a região administrativa e judiciária do Estado, e Contagem ganhou fóruns de cidade, com apenas o distrito-sede, integrada pelo Parque Industrial, o qual só passa a condição de distrito em 1953. O município seria administrado por intendentes nomeados pelo governador durante 60 dias, para representar o governo e iniciar os serviços públicos locais. As funções do intendente eram considerados serviços públicos relevantes e seriam gratuitos. Tomou posse como primeiro intendente o senhor Valdemar Diniz em 1948. Registram-se os nomes e os períodos de gestão dos demais governantes que fazem parte de nossa história após o governo do primeiro intendente, senhor Valdemar Diniz, em 1948. Em 1949, em 20 de maio, Luiz da Cunha Contagense, filiado à UDN, é o primeiro prefeito eleito por voto direto. A primeira eleição acusou menos de 800 eleitores.
Luiz da Cunha esteve 461 votos, enquanto o oponente recebeu 307, totalizando 768 votos. Agora, em 1953, o PCdista Evaristo Belém assume e governa o município até 1955. 1955, em 31 de janeiro, o jovem médico João Matos Costa assume o cargo de prefeito. Ele governa o município até 31 de janeiro de 1959. Em 1959, Contagem tem um novo prefeito. Em 1959, Contagem tem um novo prefeito, Gil Diniz Júnior. 1963, o comando da prefeitura fica nas mãos do belo-horizontino Sebastião Camargo, eleito pelo Partido Republicano. Em 1967, Francisco Firmo de Matos Filho, o Chicão, sucede Sebastião Camargo na prefeitura de Contagem. Em 1971, em janeiro, Sebastião Camargo assume pela segunda vez a prefeitura municipal para um mandato tampão. Em 1973, é eleito Newton Cardoso, que fica no cargo até 1978. Em 1979, José Luiz de Souza assume a prefeitura de Contagem. Em 1983, sai para disputar o cargo de deputado estadual. Em 1983, assume a prefeitura o vice-prefeito João Batista Brandão Lima, que ocupa o cargo por 9 meses. Em 1984, Newton Cardoso assume pela segunda vez a prefeitura de Contagem e deixa o cargo em 1986 para disputar o governo do estado. Em 1986, o vice-prefeito Guido Fonseca assume e governa Contagem até 15 de março de 1989. Em 1989, em 15 de março, a prefeitura é confiada ao deputado estadual Ademir Lucas Gomes. Em 1993, Altamir José Ferreira sucede Ademir Lucas Gomes na prefeitura de Contagem. Em 1997, Newton Cardoso assume pela terceira vez a prefeitura de Contagem. Em 1998, no dia 2 de abril, Newton Cardoso deixa o cargo de prefeito pela segunda vez para disputar como vice de Itamar Franco o governo de Minas. Em 1998, assume a prefeitura o vice-prefeito Paulo Augusto Pinto de Matos, que governa até dezembro de 2000. 2001, Ademir Lucas Gomes assume pela segunda vez a prefeitura de Contagem. 2004, eleita primeira prefeita de Contagem, Marília Campos, do Partido dos Trabalhadores. 2005, toma posse, no dia 1º de janeiro, a primeira prefeita de Contagem, Marília Campos. 2008, a prefeita de Contagem, Marília Campos, do Partido dos Trabalhadores, é reeleita pelo período de 2009 a 2012. Aí o processo de industrialização de Contagem. Então, plano da cidade industrial de Contagem, traçado da cidade industrial. Seguindo a tendência mundial de 1935, reuniram-se importantes dos setores produtivos mineiros. Uma das reivindicações apresentadas foi o investimento e concentração de atividades industriais no país e no estado. A tecnocracia mineira, pautada na consideração de que Minas Gerais era uma região atrasada e com grande volume de recursos naturais, lança a ideia da construção de um parque industrial, advogando a industrialização como forma de vencer o atraso econômico mineiro. O Dr. Luiz de Souza Lima, ex-prefeito de Belo Horizonte, e governador de Minas Gerais, Benedito Valadares Ribeiro, participavam ativamente de todos os trabalhos. A assessoria governamental de Minas leva a proposta de uma extensa faixa de terra, pouco habitada, próxima a Belo Horizonte, para os planos de uma área industrial. A área coincidente com a atual cidade industrial localizava-se entre Belo Horizonte e Contagem, dentro da área de concessão da empresa de energia elétrica da capital, a Internacional Bond and Share, que, desapropriada, foi anexada à Contagem, que por sua vez foi integrada ao município de Betim, no ano de 1941, pelo Decreto-Lei 770, de 20 de março. O governo mineiro declara de utilidade pública para fins de desapropriação
uma área de aproximadamente 270 hectares na localidade distante de 9 quilômetros da capital. A área abrangida pela cidade industrial seria aforada aos industriais por 6.000 metros quadrados. O governo, fugindo do monopólio imposto pela concessionária americana, comprometeu-se a construir a usina hidroelétrica de Gafanhoto, no Rio Pará, para abastecer as novas instalações industriais. A energia elétrica produzida pela usina mostrou-se insuficiente e tardia. Inicialmente, o potencial energético de 88.000 volts produzido pela usina hidrelétrica no Rio Betim trouxe as indústrias pioneiras Itaú, Companhia Industrial de Estamparia e Magnesita, entre outras. O planejamento da cidade industrial ficou a cargo de órgãos estaduais. O traçado hexagonal, escolhido pelo associado à cidade de Canberra, capital da Austrália, de acordo com a tradição oral. No relato de Lucas Lopes, secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, entre 1943 a 1945, sob um projeto hexagonal, escolhido pelo então secretário da Agricultura Israel Pinheiro da Silva, encontramos. A cidade industrial foi planejada de forma mais interessante, típica de Israel. Parece anedota, mas não é. Ela não tinha a menor ideia do traçado de uma cidade industrial. Abriu então uma enciclopédia qualquer e viu um mapinha da cidade de Canberra, nova capital da Austrália, onde havia um lugar com um pentágono e um eixo no centro dizendo cidade industrial. Mandou copiar aquele desenho sem ter ideia da conformação do sítio disponível e simplesmente plantou em cima do terreno. Ele precisava de algo que ninguém discutisse e conseguiu estar aqui, o cidade industrial de Canberra. Não vamos discutir e pronto. A expansão dos bairros e vilas operárias não obedeceu ao que fora previsto na concepção do plano de Benedito Valadares, entregue à iniciativa privada, que, com a convivência do Estado, promoveu a especulação imobiliária. O Estado não supre os serviços urbanos básicos nesses núcleos habitacionais e, em consequência, prevalece um crescimento inteiramente caótico. Os estratos populacionais mais pobres são segregados e carecem de todo tipo de equipamentos sociais. Em 1996, a cidade industrial de Contagem tem praticamente esgotado a área do hexágono, com 105 indústrias em funcionamento, limitando novas instalações. Apesar do quarteirão fronteiros, a praça central do hexágono foram reservados à instalação da CEMIG, CICE e DNER. Alguns terrenos encontraram-se desocupados, porém aforados, sendo que os respectivos foreiros tinham prazo determinado para construir ou então perderiam os direitos. Entre as várias deficiências do parque industrial, observa-se a ausência de zoneamento adequado, ou seja, falta de definição de terreno para escritórios, comércio, habitação, e etc. Aliando-se a este fato, a precariedade do sistema de telefones, a maioria dos estabelecimentos industriais possuíam escritórios em Belo Horizonte e apenas uma pequena parte tinha endereço na cidade industrial para correspondência. Haviam restrições também ao fato de ser cidade industrial, atravessada ao meio por uma rodovia de alta velocidade, dificultando o acesso às indústrias. Então, a criação do Centro Industrial de Contagem. Entre outras razões, o Poder Administrativo de Contagem resolve ampliar as instalações industriais do município em moldes modernos, sem a poluição que trazia os transtornos variados à população. A reforma tributária de 1966, ao criar o IECM, propicia a elevação significativa da arrecadação municipal, tornando possível a implantação de grandes obras pelo município, entre elas o SINCO. A criação do SINCO se deveu ao interesse manifestado pela Prefeitura de Contagem no sentido de verificar a possibilidade de expandir seu parque fabril e de conduzir sua atuação seguinte critérios alicerçados em bases racionais. O SINCO
proporcionaria ao município de Contagem participar ativamente da condução de seu processo de industrialização, papel até então representado pelo Estado. Ao contrário da cidade industrial Juvelino Dias, a concentração do SINC em moldes modernos se daria respeitando os critérios de integração ao tecido urbano e sem prejuízo ao meio ambiente, controle de poluição, ausência de congestionamento de tráfego e etc. Então nós temos a vista aérea do Centro Industrial de Contagem, o SINC. O SINC foi ocupado rapidamente. As empresas compraram grandes lotes, seja porque os preços eram subsidiados, tratando-se de um bom investimento, seja porque no clima se desenvolvia, seja porque no clima desenvolvimentista criado, as perspectivas de expansão eram muito otimistas. O local de instalação do SINC não foi escolhido aleatoriamente. Havia um complexo levantamento das condições ótimas para sua implantação, dentre eles poder se relacionar principalmente à proximidade de um mercado fornecedor de insumos e de um mercado consumidor. As reservas de manganês nas proximidades da região de Contagem eram aquelas de Conselheiro Lafayette e do quadrilátero ferrífero. A ocorrência de calcário era constatada em praticamente todo o território mineiro. Atualmente, as grandes reservas que estão intensamente utilizadas se localizam nas proximidades da região de Contagem, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo e Matozinhos. Os subprodutos e derivados de petróleo, como também os produtos mais nobres, são fornecidos pela refinaria Gabriel Passos, da Petrobras, ligado à região de Contagem pela BR-381. A distância entre a REGAP e o Centro Administrativo Juvelino Dias é de apenas 7 quilômetros. Aspectos socioeconômicos de Contagem. Após a implantação da cidade industrial, Contagem pode distinguir duas fases de desenvolvimento. Na primeira fase, a atividade concentrou-se nas imediações do distrito, verificando-se ramos tradicionais da indústria como metalurgia, indústria mecânica e exploração de minerais não metálicos. A partir de 1968, com a criação do Centro Industrial de Contagem, houve uma diversificação da estrutura industrial, instalando-se indústria de bens de capital e de consumos duráveis. Contagem abriga o maior complexo industrial do estado, com um amplo e diversificado parque fabril. Seu consumo de energia elétrica em 2004 foi de 1,2 milhões de quilowatts, sendo a participação do setor industrial de 56,53%. Então, de acordo com as respostas obtidas, 69% das empresas estão instaladas em áreas próprias, 27% em áreas alugadas e 3,2% em arrendadas. A maior parte De acordo com as respostas obtidas, 69% das empresas estão instaladas em áreas próprias, 27% em áreas alugadas e 3,2% em arrendadas. A maior parte das empresas não ocupa plenamente sua área, podendo isso ser provocado pelo volume de estabelecimentos que utilizam menores extensões dos terrenos. É importante verificar com os empresários a possibilidade de recolocação dessas áreas, pois quase 30% das empresas que possuem espaços ociosos têm interesse na venda e as que têm perspectivas de expansão nos próximos anos, em sua maioria, desejam ampliar suas instalações no próprio distrito. A mudança de paradigma impôs várias transformações às empresas com a redução da necessidade de grades. A mudança de paradigmas impôs várias transformações às empresas com a redução da necessidade de grandes áreas construídas e a criação de ambientes de trabalho mais humanizados. Atualmente são valorizados ativos intangíveis e menos os ativos fixos. As empresas são mais horizontalizadas, terceirizando grande parte de seus processos produtivos. Avançaram tecnologicamente e reduziram proporcionalmente
a incorporação da mão de obra. Se houve alterações na estrutura produtiva industrial, consequentemente deveriam ocorrer também nos distritos industriais que as obrigam à necessidade de sua revitalização e premente, com impactos positivos do ponto de vista da organização dos espaços produtivos, da organização do espaço urbano e do relacionamento entre as empresas e comunidades do seu entorno. A mudança da imagem também é fundamental para que o espaço desses distritos industriais, especialmente o da cidade industrial, possa ser o espelho de um município social e economicamente sustentável e ambientalmente correto. Considera-se que os fatores como localização e acesso foram essenciais para a implantação das empresas no distrito e para assegurar o bem público e o particular. Além disso, a qualificação do espaço urbano é a atração de novos empreendimentos são primordiais para o seu fortalecimento. Deve-se atentar para os impactos em relação às mudanças que vêm ocorrendo em municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, com a requalificação do anel rodoviário e a construção da linha verde, do aeroporto Indústria e do complexo acrílico, que poderão atrair novos investimentos e empreendedores para essas localidades em detrimento do município de Contagem e do distrito. Torna-se imperativa a elaboração de projetos integrados com entidades, órgãos responsáveis, como forma de viabilizar o processo de licenciamentos e a adequação da atividade produtiva, considerando a idade das empresas. Sendo assim, o conhecimento das diversas questões relativas ao diagnóstico e o confronto com as indicações do mercado e o interesse empresarial permitirão priorizar programas e ações específicos para a superação dos obstáculos para a revitalização da cidade industrial de Contagem. Diagnosticar o confronto com as indicações do mercado e o interesse empresarial permitirão priorizar programas. Sendo assim, o conhecimento das diversas questões relativas ao diagnóstico e o confronto com as indicações do mercado e o interesse empresarial permitirão priorizar programas e ações específicos para a superação dos obstáculos para a revitalização da cidade industrial de Contagem. O trabalho conjunto dos diversos atores, dos vários níveis governamentais e empresariais, e que trará a percepção e a sensibilidade necessária para aliadas ao conhecimento. Greve de Contagem, 1968. O primeiro grande movimento operário contra a política econômica de arroxo salarial da ditadura aconteceu em Contagem. A greve começou no dia 16 de abril de 1968, numa seção de Companhia Belgo-Mineira, e atingiu 1.200 operários. O movimento ganhou rapidamente o conjunto dos trabalhadores e adotou como forma de pressão a ocupação da fábrica. A greve força a vinda do ministro do Trabalho Jardas Passarinho a Minas para negociar com os grevistas. Ela sabia que a greve de Contagem poderia ser imitada diante da Assembleia. Ela parte para o ataque e ameaça, mas os trabalhadores não se intimidam e mantêm as suas reivindicações. O ministro acaba se retirando sob as vaias dos operários. Era a primeira vez que isso aconteceria. Após as ameaças do ministro-coronel, a greve se expandiu. O governo então apresentou uma proposta de aumento do 10%, que vinha seguida de um ultimato. A recusa significa uma declaração de guerra, mesmo abaixo do que era reivindicado pelos operários. A proposta representava a primeira vitória dos trabalhadores contra a política do arroxo salarial. A diretoria do sindicato resolveu aceitar a proposta, mas os operários, em assembleia, decidiram respeitá-la. O confronto pareceu iminente no dia seguinte. Surpreendentemente, o movimento se ampliou e mais de 10 empresas aderiram agora. Já eram quase 20.000 trabalhadores paralisados na primeira grande greve operária desde o golpe militar de 1964.
então o movimento grevista de 1968. A guerra então começou. A política militar ocupou as ruas da cidade industrial e impediu a realização de assembleias e aglomerações. Os patrões passaram a convocar os trabalhadores em suas próprias casas, sob ameaça de demissão sumária, por justa causa. Às vésperas do 1º de maio, o general-presidente Costa e Silva comunica a extensão do aumento de 10% para todos os trabalhadores brasileiros. Greve dos trabalhadores do Parque Industrial Juventino Dias em 1968. Na segunda greve, deflagrada no mês de outubro de 1968, os ânimos acirraram-se e as tropas da polícia militar usaram de violência para acabar com a resistência dos operários que ocupavam a fábrica da Mannesmann. Expulsando-os, o Sindicato dos Metalúrgicos sofreu a intervenção do Ministério do Trabalho e a greve foi derrotada. Pode-se considerar a greve dos trabalhadores do Parque Industrial Juventino Dias uma forma de expressão contra o projeto. Pode-se considerar a greve dos trabalhadores do Parque Industrial Juventino Dias uma forma de expressão contra o projeto do progresso das classes dominantes que excluiu a maioria da população do processo político do país. Pode ser vista também como uma resposta dos trabalhadores ao autoritarismo implantado pelos militares. Então, Contagem contemporânea, os desafios de uma cidade sustentável. Vista aérea da João César de Oliveira, no bairro Dourado. O crescimento de Contagem é bem planejado, sem esquecer a sua comunidade, valorizando a dignidade dos cidadãos conforme dados fornecidos pela Fundação João Pinheiro. O município tem hoje um dos melhores índices de desenvolvimento humano do estado, o IDH-M 0789. Contagem é uma cidade privilegiada pela sua localização geográfica e pela forte vocação industrial. Apenas 21 quilômetros da capital, Contagem está inserida em ponto privilegiado do Sudeste brasileiro. Isso proporciona vantagens logísticas de escoamento para todas as regiões do país: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Mercosul e os portos brasileiros. Setor primário, atividades agropecuárias. Pecuária. Uma das mais antigas atividades econômicas do município e pecuária, representa hoje uma pequena parcela da economia local, com um rebanho bovino aproximado de 3.082 cabeças, utilizado na produção leiteira e na sua maioria como gado de corte. Setor secundário, atividades industriais. Vista aérea da Praça da CEMIG, distrito do Parque Industrial, atual cidade industrial. Com a criação da cidade industrial em 1941, Contagem consolidou o desenvolvimento econômico e sua vocação natural para sediar indústrias. Mais tarde, na década de 1970, o moderno e competitivo Parque Industrial, sustentado por importantes segmentos da indústria de transformação, teve um dos maiores índices de crescimento do país, atualmente com quase 700 mil habitantes. Contagem ocupa a terceira posição entre os municípios mineiros que mais contribuíram para a formação do PIB estadual de 1998. Seu montante passa de 3 bilhões de reais, que corresponde a um PIB per capita superior a 5 mil reais. Para o desenvolvimento de seu parque industrial, o município conta com as vantagens locacionais representadas pela proximidade de fontes de recursos naturais, de jazidas minerais do polo siderúrgico, de amplo mercado consumidor e de um enorme contingente de mão de obra especializada. O PIB de Contagem agrega grande parte de seu valor por meio da produção de um moderno e competitivo parque industrial, constituído por quase 2.500 indústrias. Elas distribuem-se entre os ramos da indústria, da mineração, não metálicos, metalurgia, mecânica, material de transporte e equipamentos eletrônicos, entre eles componentes GTD, além de novos segmentos das indústrias químicas e de alimentos e bebidas em expansão no município. Contagem é hoje a cidade que mais indústrias concentra no estado, chamada até de capital das indústrias. Distrito Industrial.
O município possui distrito industrial em operação administrativa pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, mercado internacional. Integradas ao mercado globalizado, empresas exportadoras com plantas em Contagem contam com o apoio de órgãos institucionais para a viabilização do negócio institucionais, entre eles a Câmara Internacional do Comércio, o Trade Point BH e o Minas Trade Center, a FIENG. Em 1997, o montante exportado por empresas com representação em Contagem alcançou aproximadamente 28% do total de negócios realizados por Minas Gerais no exterior. Setor terciário, atividades comerciais. O comércio do município é bastante ativo, dado a atração que exerce sobre as cidades vizinhas, o que lhe dá o status de cidade-polo. Encontram-se em atividades aproximadamente 15 mil estabelecimentos comerciais, por exemplo, grandes hipermercados com grande movimento de volume de vendas e geração de emprego. Cidade de Abastecimento de Minas Gerais, CEASA. A cidade cedia a segunda maior central de abastecimento do país. A CEASA, compreendendo um complexo de 2,3 milhões de metros quadrados, as centrais de abastecimento de Minas Gerais, principal espaço atacadista de Contagem, constitui o maior centro nacional de comercialização e distribuição de hortifrugrangeiros, cereais e produtos diversos. Seu comércio abrange 580 empresas, 8 mil produtores e 400 municípios mineiros, além das grandes capitais e municípios de outros estados, gerando 15 mil empregos diretos por ano. São comercializadas 2,3 milhões de toneladas de produtos, movimentando 1,7 bilhões de reais. Feira de artesanato, repetindo. Feira de arte e artesanato. Exposição de artesãos e artistas de tendências variadas, funciona aos sábados e domingos pela manhã, das 7 às 14 horas no bairro Eldorado, na Avenida João César de Oliveira. Mas hoje é na Avenida João César de Oliveira, está correto. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Então, do que a gente está vendo aqui, tem muitas coisas aí que caem nas questões da prova do concurso. Então, é importante que vocês fiquem atentos. Então, a gente vai ver mais algumas coisas sobre Contagem. Então, até a próxima aula, né? Conhecendo Contagem. Até mais.